Obrigado, professor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Hoje a proposta da apresentação é falar um pouco das funcionalidades dos surfactantes. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre o que é o surfactante. Eu acho que a apresentação já está... Então, essa proposta dessa apresentação é, quando a gente fala de adjuvante, a gente tem que pensar muito na composição do adjuvante, né? Então, eu gostaria de falar nessa apresentação, esses desempenhos e funcionalidades surfactantes. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, primeiro, o que é um surfactante? Essa abreviação dessa palavra vem do Surface Active Agent. Ela pode ser falado tanto como surfactante ou surfatante. Isso é a brasileiridade da palavra. Elas são moléculas anfifílicas, ou seja, são moléculas que têm tanto uma parte apolar como uma parte polar. Então, essas partes elas podem interagir de diferentes formas com solventes que você estiver utilizando. E uma das características de um surfactante é a redução da tensão superficial. Pode passar para o próximo? E as aplicações dos surfactantes são de diversos mercados. Quando a gente fala de surfactantes, a gente pode falar surfactantes que encontram-se em tintas, seja tinta de pintura de parede, tinta de guache, de criança. A gente fala também de cosmético. Cosmético é um dos principais utilizadores de surfactantes. Até indústrias de lubrificantes, indústrias de produtos para casa, como detergentes, amaciantes, condicionadores de cabelo. E também na indústria do agro e na indústria de saúde. Adjuvantes utilizados em vacinas, por exemplo, que agora está muito sendo utilizado por causa do Covid. E também medicamentos que também utilizam surfactantes. Próximo. E uma das funcionalidades do surfactante, como eu já tinha falado, é a redução da tensão superficial. Quando a gente tem um surfactante, a gente tem algumas categorias que a gente chama, que pode ser um detergente, um solubilizante, um umectante, um agente espumante, emulsionantes, dispersantes. Esses são apenas categorias dentro da classe de surfactantes. Independente do nome que será utilizado, eles são todos surfactantes. E os surfactantes têm uma das características de interagir com as interfaces. Então, quando você tem uma mistura de água em óleo que não se mistura, e você adiciona um surfactante, você consegue emulsionar esse óleo em água, entre outras palavras, misturar esse óleo em água, de forma que você, por um tempo, você tem essa mistura estável. Pode passar para o próximo. E um dos pontos que a gente caracteriza um surfactante é quando a gente fala da concentração micelar crítica. Os surfactantes, por si só, por ser moléculas anfifílicas, não necessariamente se caracterizam como surfactantes. E um dos principais, se não o principal motivo da classificação do surfactante é quando a gente fala de micela. Quando você tem um surfactante e você começa a adicionar no meio aquoso, você tem o que a gente chama de unímeros. São moléculas que estão ali, seja solubilizado no meio aquoso ou que já migraram para a superfície do líquido da interface água e ar, e elas começam a se concentrar. Quanto mais você vai concentrando, adicionando mais surfactante, você chega num ponto que a gente chama de concentração micelar crítica. A partir desse ponto, significa que você colocar uma molécula na superfície é mais energético do que você formar agregados micelares. Que os agregados micelares nada mais são do que o conjunto de surfactantes que se interagem numa forma que pode ser esférica, uma delas, a mais comum. Com isso, ela consegue reduzir a energia do sistema. Isso a gente pode ver através da tensão superficial, como está mostrado nesse gráfico. Então, você começa a aumentar a concentração de surfactante, você vê a redução da tensão superficial, até um ponto que ela se torna constante. A partir desse ponto de viragem, dessa inclinação, você tem a concentração micelar crítica. A partir daí, não tem redução da tensão superficial, apenas formação de agregados, e isso pode formar vários tipos de agregado. Próximo. E quando a gente fala das classes de surfactantes, elas são denominadas pelo tipo da parte hidrofílica dela, que a gente chama de cabeça. Pode ser, se essa região hidrofílica ela é carregada de cargas negativas, a gente chama de surfactante aniônico. Se positivo, é catiônico. Tem os que nós chamamos de não iônicos, geralmente muito expressado pelos etoxilados e propoxilados, e os zwitteriônicos. São moléculas que na cabeça possuem as duas cargas, e dependendo do pH, ela pode assumir mais uma densidade de carga ou outra. Quando a gente fala de surfactantes iônicos, que seja aniônico ou catiônico,
eles têm um poder de detergência, de limpeza muito maior do que os não iônicos. Entretanto, esses tipos de surfactante em agro têm sido muito retirado pela questão de irritabilidade ocular, principalmente os catiônicos, que têm uma alta irritabilidade ocular. E eles foram muito substituídos pelos não iônicos, que têm uma diversidade de cadeias formadas que você pode sintetizar. Eles têm, geralmente, baixa irritabilidade ocular e também eles são bastante versáteis para a indústria do agro. Os iônico, eles, ainda que, em geral, eles têm uma baixa irritabilidade ocular, até melhor, muitas vezes, do que os não iônicos, eles têm um alto custo. Isso tem bastante impacto na hora que a gente fala de formulações de agroquímicos. E a vantagem, por exemplo, do iônico é o shampoo Johnson de bebê, que ele não tem a irritação ocular por causa do surfactante sendo utilizado. Em compensação, você acaba perdendo um pouco a questão de detergência e algumas outras propriedades, como redução de tensão superficial muito mais expressiva que outros surfactantes. Próximo. E como eu falei, é da tensão superficial. O que é a tensão superficial? Né? Nada mais é do que a propriedade da superfície de um líquido que lhe permite resistir a uma força externa. Quando a gente fala de tensão superficial no dia a dia, a gente pode falar daquela gota que caiu sobre a folha e ela fica quase uma esfera perfeita, ou ainda um nadador, ou aqui no caso uma água, quando você toca a água e faz um filme, uma membrana plástica. Essa tensão superficial da água ela é formada devido às forças de interações das próprias moléculas de água. Quando você tem uma molécula no meio do bulk da água, você tem que todas as forças interagindo por todos os lados da molécula. Mas quando você vai para a superfície, você tem uma resultante diferente, onde só tem forças interagindo nas laterais e para o bulk da solução. Então, isso você acaba vendo na água aquele efeito de menisco, que é muito observado quando você tem um capilar ou um tubo bem fino, que você consegue ver aquele perfil da água meio côncavo para dentro do líquido. Isso é o efeito da tensão superficial. Próximo. E quando fala de aplicação do surfactante, a gente tem basicamente 3 tipos, que depois isso pode ser aberto em outras discussões, que a primeira dela é através da repulsão. Quando você tem um surfactante iônico, você tem uma repulsão eletrostática. Esse tipo de repulsão eletrostática é como se fosse um ímã. Os dois polos se repelem, os polos iguais se repelem, polos opostos se atraem. Esse tipo de repulsão eletrostática ela é bem efetiva porque ela consegue ser sentida bem mais longe das interações moleculares do que outros tipos de interação. Outro tipo de repulsão é a que a gente chama de efeito estérico, impedimento estérico. Quando você tem, por exemplo, moléculas muito grandes e elas não conseguem ocupar o mesmo espaço. Então, você acaba tendo uma repulsão entre elas e, assim, um afastamento, seja de uma emulsão, de uma dispersão, depende do que você estiver trabalhando. Outra aplicação do surfactante são os poliméricos. Os poliméricos são um mundo bem grande quando a gente vai falar. Existem poliméricos que seria basicamente uma cadeia, onde você tem uma parte hidrofílica bem extensa, que está interagindo com a água, e outra parte hidrofóbica, que interage com a partícula, com o solvente. Ou você pode ter ainda alguns poliméricos que ela tem duas partes hidrofóbicas. Então, ela tem dois pontos de ancoragem com a partícula, com o solvente, e você tem uma parte da cadeia totalmente exposta para o líquido. Algumas, como os copolímeros de bloco, ABA, por exemplo, onde o A você tem interação com a água, o B você tem interação com o solvente, e o A novamente com a interação com a água. Então, dependendo do tipo do polímero você utilizado, você tem vários pontos de ancoragem, ou menos pontos de ancoragem. Isso faz que os surfactantes estejam interagindo mais ou menos com a superfície do que você quer dispersar ou emulsionar. E outro tipo, além do efeito estérico. E esses poliméricos, eles também podem ser iônicos. Então, se você tem tanto um polímero, que é uma cadeia extremamente grande, tendo a repulsão estérica, junto com uma repulsão iônica. E o outro tipo de aplicação é a solvatação. Quando você tem alguns sólidos que é difícil molhar quando joga em água, você tem que agitar bastante, isso é devido à hidrofobicidade da superfície do sólido. E alguns surfactantes, além de reduzir a tensão superficial, em geral todos têm essa propriedade de solvatação, alguns mais expressivos, outros menos, mas eles conseguem melhorar a solvatação ao redor da partícula hidrofóbica, atraindo mais moléculas de água, e você consegue dispersar aquele sólido dentro da água sem a necessidade de usar muita energia. Próximo. E agora,
depois de falar tudo isso de surfactante, a gente tem que lembrar que surfactantes estão presentes em todos os adjuvantes do mercado. Seja ele um óleo parafínico ou um óleo vegetal, que são muito utilizados como potencializadores de agroquímicos em geral. Tem alguns adjuvantes, são basicamente surfactantes, como não iônico e iônicos, muito utilizado também como espalhante adesivo ou como compatibilizante. Tem os condicionadores de calda, que isso é um mundo bastante extenso, que a gente pode falar até de redutores de pH, redutores de dureza, que geralmente você coloca um surfactante para ter uma propriedade extra, mas a propriedade de redução de dureza muitas vezes é outro tipo de molécula, a gente vai até abordar e depois acho que o Alisson vai falar um pouquinho mais também. Alguns modificadores de qualidade de pulverização, os redutores de deriva, resistência à chuva e compatibilizantes, que é um mundo ainda bastante extenso e que está sendo bastante falado no mercado. E também tem os condicionadores de solo, que seriam tanto para aumentar a umectação do solo e a retenção de água, como também a penetração do ingrediente ativo através da raiz. Próximo. E a primeira classe de adjuvantes seria o espalhante adesivo. O adesivo eu coloquei até entre aspas, porque tem um pouco de confusão quando fala adesivo. A gente está falando de adesividade, é apenas a gota se reter sobre a folha e não ter uma resistência à chuva, por exemplo. Isso não é a propriedade do espalhante adesivo. E há duas formas quando a gota atinge o alvo, né? Quando a gota atinge, no caso, a folha. Se você reduzir a tensão superficial, você tem essa formação da gota sendo alargada, igual está mostrando na imagem, e depois a reconstituição da gota sobre a folha. Quando você tem esse alargamento do tamanho da gota, os surfactantes eles migram para essa área formada superficial nova, e com isso ela consegue reduzir essa tensão superficial, evitando que a gota faça o efeito rebote ou até o escorrimento. O polímero é muito parecido, ele tem a mesma propriedade quando você utiliza um polímero, só que a diferença dele é que ele absorve essa energia cinética através das interações, né, o alongamento da cadeia e depois a contração dessa cadeia polimérica, e com isso ele também consegue evitar um pouco o efeito rebote, que é um dos mais observados também durante a aplicação. Próximo. Aqui eu não sei se os vídeos estão abrindo, mas a gente tem o efeito das gotas chocando contra a superfície foliar. Então a gente pode ver que quando você utiliza um polímero, por exemplo, para reduzir esse efeito rebote, você pode até conseguir reduzir o efeito rebote. Entretanto, você não tem redução de tensão superficial. Isso não é uma propriedade de um polímero como uma goma xantana, uma goma guar, que pode ser utilizado para outras propriedades também. E dá para ver pelo efeito do ângulo de contato, onde a gota praticamente é quase uma esfera devido ao ângulo de contato. Quando você tem adição de surfactante, você tem a melhora dessa espalhabilidade e uma melhor retenção. Não necessariamente é preciso usar um polímero com surfactante, mas aqui é só para mostrar como a interação entre os dois ainda poderia favorecer ainda mais. Próximo. Outra classe dos adjuvantes que a gente fala que é o ângulo de contato. O ângulo de contato nada mais é como está a interação da gota da cauda com a folha. Um dos exemplos mais clássicos é o efeito de lótus, a folha de lótus, onde você quase consegue ver uma gota perfeita, redonda, esférica, devido ao seu alto ângulo de contato. Então, quanto menor o ângulo de contato, mais espalhado está essa gota sobre a folha. Aqui na imagem da direita, a gente consegue ver alguns exemplos, por exemplo, organosiliconados, que a gente sabe que tem uma propriedade de redução de tensão superficial muito expressiva, então a gente consegue molhar bastante a gota, e a gente consegue ver essa superfície tanto na parte da folha, essa molhabilidade bem acentuada, utilizando organosiliconados. A gente só tem que ter muito em conta que quando a gente usa organosiliconados, a gente consegue reduzir bastante a tensão superficial, mas a gente pode ter consequências. Uma delas é a deriva, então você está reduzindo tensão superficial, você tende a reduzir o tamanho de gota durante a pulverização, e também aumentar o escorrimento da gota, já que não necessariamente só o fato de você molhar mais, você necessariamente vai reter essa gota sobre a folha. Ela pode simplesmente escorrer, porque ela consegue molhar e sair do alvo. Próximo. E, como eu falei agora um pouco de deriva, existem dois tipos de tecnologia de redução de deriva no mercado hoje. Uma delas é utilizando polímeros, como goma xantana, goma guar, e o outro é através de emulsões. Então, o primeiro caso, quando você utiliza um polímero,
nada mais é do que você conseguir absorver essa energia cinética e você tem um rompimento da gota lá na frente, do spray. Então você consegue ver esse alongamento do efeito Webb do spray e você tem o aumento do tamanho de gotas. Como pode ser visto nesse gráfico, o deslocamento ele é total da distribuição de tamanho de gotas. Você não tem apenas a redução de tamanho de gotas pequenas, mas também tem o aumento do tamanho de gota maior, DV90, por exemplo. Então, com isso, você pode ter gotas, nesse caso, até de quase 1 milímetro de tamanho de gota. E esse tipo de gota tende a ter muito escorrimento, efeito rebote, não é o desejado. Quando você utiliza através de emulsões, algumas tecnologias através de emulsões, você pode ver que o spray ele não modifica muito quando comparado com a água. Na verdade, ele cria alguns buracos, algumas deformações dentro do spray, que acaba fazendo que o tamanho de gotas pequenas, muito pequenas, seja deslocado para gotas pequenas a médias, mas você não tem o deslocamento integral do pico, você tem apenas a diminuição de gotas pequenas. Essa é a vantagem quando você utiliza uma tecnologia através de emulsão. Além disso, os polímeros em geral, eles podem se degradar dependendo do tipo de bomba utilizado na aplicação, porque com o tempo esses polímeros vai se degradando com cisalhamento e muitas vezes isso não é observado quando a gente utiliza através de emulsões, porque as emulsões podem se destruir e reconstruir, principalmente quando você tem uma energia cinética ali, uma energia sendo doada ao sistema. Próximo. E outro adjuvante, que como eu falei está sendo bastante falado no mercado, é a questão de compatibilizante. Ele é um pouco genérico esse nome, a gente tem que entender exatamente o que é compatibilizar. Nesse caso eu estou mostrando uma compatibilização de Mancozeb, onde eu usei 4 classes de surfactantes, um não iônico, um copolímero de bloco, um copolímero de bloco não iônico e um surfactante iônico. A gente pode ver que no caso do Mancozeb, os surfactantes não iônicos, eles apresentaram melhor compatibilidade com o Mancozeb do que os outros demais. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que o copolímero seja pior nesse caso. É muito característico do Mancozeb essa sedimentação muito rápida devido à formulação. Então, muitas vezes isso pode estar relacionado também à umectação, porque como você tem um WG, que ele acaba tendo um grânulo que talvez não esteja dispersando muito bem, não esteja umectando muito bem, aí você tem partículas muito grandes que vão sedimentar muito rápido, ou a umectação não foi muito boa durante a diluição, e você tem esse encontro das partículas, mesmo você tendo um dispersante efetivo. Então, várias coisas precisam ser avaliadas quando a gente fala de compatibilizante. Nesse caso, a gente chama de compatibilizante Mancozeb, mas, na verdade, ele só está sendo um otimizador da formulação de Mancozeb. Então, o problema, muitas vezes, pode não ser compatibilidade entre formulações, mas a própria formulação não está apresentando um bom resultado esperado. Próximo. Outro tipo de adjuvante, esse é um pouco menos falado, são os inibidores de cristalização ou de processos de cristalização, a gente pode falar. Aqui tem 2 exemplos, um fungicida com e sem adjuvante. Esse tipo de imagem obtida por microscópio utilizando luz polarizada é utilizado para a gente ver o cough ring, né? Essa formação nas bordas. Quando você tem a secagem da gota, você tem alguns fluxos que tendem a levar as partículas para as bordas. Isso nem sempre é bom, mas nem sempre também é ruim. Quando a gente fala de um ingrediente ativo, que a gente quer uma dispersão sobre a gota que seja muito homogênea, né? Você está recobrindo uma gota melhor e uma concentração mais homogênea também sobre essa gota, é melhor que você utilize um adjuvante que tenha essa propriedade de manter essa distribuição. Alguns ingredientes ativos, quando você tem uma alta concentração no local, você tem um efeito de difusão mais acentuado. Isso pode favorecer também a penetração. Então, a utilização desse tipo de adjuvante pode ser ou não favorável. Você tem que entender um pouco que tipo de formulação você está misturando nesse sistema. Outra questão de cristalização é o polimorfismo. Alguns ativos eles têm a propriedade de formar diversas formas cristalinas e essas formas cristalinas elas têm interação com a performance biológica diferente, pode ser mais rápida, pode ser menos efetiva. Então, isso pode mudar, e isso é bem conhecido quando é desenvolvido um novo ingrediente ativo. É possível você obter algumas formas cristalinas, e são estudados a biodisponibilidade dela. Mas pode ser que forme até novas formas que não estão capturadas no passado. Então, aqui tem um exemplo de um inseticida com e sem adjuvante, onde você pode ver que sem adjuvante ele forma cristais em formato agulha,
que muitas vezes o formato agulha não é o melhor tipo de absorção, porque é uma forma cristalina bem definida. E no caso, com o adjuvante, você tem cristais bem pequenos, a imagem até ficou mais afastada, que você tem provavelmente cristais amorfos. Geralmente, os cristais amorfos têm uma efetividade melhor do que uma forma cristalina. Então, isso é muitas vezes desejado ser utilizado alguns adjuvantes que têm essa propriedade. Próximo. Outro ponto, e quando a gente vai falar um pouquinho de adjuvantes de compatibilizante de calda, quando a gente fala de pH e dureza, a gente tem que falar um pouquinho de qualidade de água, né? Hoje a gente fala muito do pH da calda, mas não se fala muito da dureza. E em alguns outros países isso já é muito comum, né, utilizar principalmente sulfato de amônio. Quando a gente fala de dureza de água, segundo a BNT, os métodos de desenvolvimento de pesticida aqui no Brasil, seguindo as normas da BNT, a gente avalia em 20 e 342 ppm, que é equivalente de cálcio e magnésio. O 20 ppm a gente chama de água mole e o 342 de água dura. Mas a gente sabe que em alguns outros países, e aqui em alguns vizinhos nossos, como Argentina e Paraguai, a dureza de água pode chegar a 500 até 1000 ppm. Então, não necessariamente uma água 342, a formulação ficou estável, ela vai ser estável em 1000 ppm. Então, hoje no mercado tem bastante redutores de dureza de água, um deles é o próprio sulfato de amônio, mas também muito utilizado em formulações e agora também alguns adjuvantes, é a utilização de EDTA, ácido fosfórico e ácido cítrico. Eles têm a propriedade quelante, onde eles conseguem complexar com íons de cálcio e magnésio, e você reduz essa concentração de cálcio e magnésio presente no meio. E aí você consegue ser mais efetivo durante a diluição do produto sem haver problemas. Próximo. Aqui é um mapa da dureza de água e com pH no Brasil também e nos Estados Unidos. O ponto vermelho ali do mapa quer dizer que a água é mais dura, tende a ser mais dura. E no Brasil a gente tem algumas regiões que foram analisadas a dureza de água e também o pH, principalmente regiões de pastagem no Brasil. Então a gente consegue ver que o Brasil ele tende a ter uma água mais mole, né, mais lá pelo 55, 100, enquanto nas outras regiões você tem até uma dureza relativa de água. Então, e o pH está bem para o lado do neutro, a média do pH a gente não conseguiu ver muita alteração. Próximo. Aqui é um exemplo, eu não vou entrar muito em detalhe, que acho que o Alisson depois vai abordar bastante, mas o efeito da dureza e do pH nas formulações, por exemplo, de uma emulsão. Então, com um adjuvante redutor de dureza, a gente consegue ver essa melhora de performance na separação. Enquanto sem adjuvante, você tem uma separação bem acentuada, isso pode ser o ingrediente ativo que está separando. Quando você usa um redutor de dureza, você consegue melhorar essa formulação. E a gente tem que estar sempre atento que pH e dureza não são a mesma química, não são as mesmas coisas. Embora algumas vezes estão relacionadas por causa do carbonato de cálcio e carbonato de magnésio na região, então você tem um aumento de pH junto com aumento de dureza, mas não necessariamente eles estão relacionados. Mas essa parte eu vou deixar um pouco para o Alisson falar depois. Próximo. E por último, e só para entrar na parte do Alisson um pouco, que ele vai falar, quando a gente fala de influência de eletrólise e pH na formulação, principalmente surfactantes iônicos, eles são muito sofrem bastante influência quando você tem eletrólito ou diferentes pH. Aqui é um exemplo de uma curva de titulação de um surfactante iônico. Aqui no caso o mais comum, que é o DDBS, né, o alquilbenzeno sulfonato de sódio, onde você tem com pH, quando você reduz o pH, você tem uma forma dele ácida, quando você aumenta o pH, você tem a forma dele neutralizada. São surfactantes completamente diferentes, só por você ter mudado a carga. Ali eu pus um exemplo de como seria o raio de hidratação da cabeça do surfactante neutralizado e não neutralizado. Isso influencia bastante na hora da estabilidade. Naquela imagem ali que eu mostrei, quando você tem uma cabeça iônica ou até um EO, ele tem essa atração com os íons. Isso pode fazer que um surfactante, a parte hidrofóbica, esteja mais dentro ou mais fora, ou mais ligado, né, na absorvida à superfície da partícula, ou se for um óleo mais interagindo com óleo. Isso muda completamente a estabilidade da formulação. E aí você começa a ver os problemas de formulação, que aí eu deixo para o Alisson falar no próximo apresentação. Acho que acabou agora. Obrigado.